Já? Bem, então vamos ao que interessa. A parte referente a vetores. Quem lembra de vetores sabe que não é uma coisa tão complicada, relativamente fácil, é tranquilo. Não é aquele assunto que você pensa assim, pô, professor, eu vou ter muita dificuldade para estudar? Não, não vai. Vetores relativamente é simples, é moleza, tranquilo. Só que o detalhe importante é que essa parte de vetores, essa representação que você usa através dos vetores, como eu falei para vocês, ela não é física, ela é basicamente matemática, né? Na verdade, para que se usam vetores? Para representar na física algumas grandezas que possuem, além do valor numérico, direção e sentido. Imagina uma grandeza que você pode representar por direção e sentido. Imaginou? Imaginou? Já? Beleza? É uma grandeza que você pode fazer associação com um vetor. É o que a gente chama em física de uma grandeza vetorial. Quem lembra sabe, nós temos dois tipos de grandezas. Grandezas escalares, que só tem valor numérico, e grandezas que são vetoriais. Grandezas vetoriais são grandezas que, além do valor numérico, possuem, nesse caso, direção e sentido, correto? E um detalhe interessante é que quando você puder representar uma grandeza através da direção do seu sentido, você pode representar aquela grandeza através de uma setinha, através de uma flecha. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. A seta, ela vai ser usada para representar uma grandeza dita vetorial em função da sua direção e do seu sentido. É isso que a gente precisa esquecer. Tá, ok? Professor, mas toda vez que eu falar que uma grandeza é vetorial, eu vou ter sempre aquela famosa representação da seta? Sim ou não? Sim. Agora, é claro, quando você fala isso, você está dizendo que essa grandeza vetorial, além do valor numérico, que nós chamamos de módulo, você vai ter que lembrar que ela terá uma direção, beleza? E também terá um sentido, tá ok? É isso que eu quero que você não esqueça. Toda vez que você fala que uma grandeza é dita vetorial, ela possui essas três propriedades: módulo, direção e sentido. Só para que você não esqueça, o que seria o módulo de um vetor? Claro, o módulo de um vetor nada mais é que o valor numérico desse vetor. E isso é um detalhe que você vai precisar lembrar e nunca mais esquecer, beleza? Só que algumas vezes também aparece esse termo aqui, ó. Não sei se você já ouviu falar alguma vez na vida: magnitude. Já ouviram falar sobre isso? Sabe que já, né? Quando você fala de qualquer grandeza, seja escalar ou vetorial, o módulo nada mais é que o valor numérico daquela grandeza. Agora, algumas vezes o cara não coloca o valor numérico, não coloca módulo, não coloca magnitude. Questão de prova de vestibular, ele fala assim: calcule a magnitude do vetor campo elétrico, calcule a magnitude da corrente elétrica, calcule a magnitude da velocidade, calcule o módulo da velocidade, calcule o módulo da força aplicada. Essas representações de módulo, de magnitude, todas estão associadas a quem? Ao valor numérico. Quando falar em módulo, falar em magnitude, tem que lembrar que é a mesma coisa que o valor numérico do vetor. Calcule o valor numérico, calcule o módulo, calcule a magnitude, beleza? Outra observação é a questão da direção, brother. Quando você fala na direção de um vetor, cada um de vocês tem que lembrar que será nada mais, nada menos que a forma como a seta é desenhada. E isso é um detalhe que vocês vão precisar lembrar e nunca mais esquecer, tá ok? Aí você pensa: como assim, professor? Assim, ó, eu posso pegar uma seta e desenhar horizontalmente. Posso ou não posso? Diga, qual a direção desse vetor? Horizontal. Só isso. Eu posso pegar a seta e colocar, desenhá-la verticalmente. Posso ou não posso? E aí, diga, qual a direção desse vetor? Vertical. Ou então posso pegar e colocar uma diagonal. Diagonal para cima ou diagonal para baixo? Posso ou não posso? Posso. Ou seja, a direção é sempre a forma como você desenha a seta. Está na horizontal, direção horizontal. Está na vertical, direção vertical. Está na diagonal, você pode também dizer que tal é um vetor na diagonal. Tudo bem? Agora, o sentido do vetor. Quando você fala especificamente do sentido do vetor, você tem que lembrar que ele vai ser dado especificamente pela seta. Nada mais, nada menos será que, nada mais, nada menos, ele vai indicar para onde a seta está apontando. Essa é a ideia do sentido, correto? Uma coisa interna é a direção, outra coisa é o sentido. Isso tem que ficar claro na cabecinha de vocês, tá ok? Direção e sentido são duas coisas completamente diferentes. A direção é a forma como ele está desenhado, o sentido é para onde está apontando, tá certo? Isso, então não pode esquecer isso aqui não. Então coloca aqui, ó, para onde está apontando, tá ok? Isso é uma coisa que você vai ter que lembrar e
Pelo amor de Deus, não esquecer. Quando você fala em direção, você está analisando a forma como ela foi desenhada. Quando você fala no sentido, você está analisando onde a seta está apontando. Por exemplo, aqui, ó, esse vetor tem direção e sentido, tem ou não tem? Qual a direção dele? Horizontal. Qual o sentido? Para a direita. Ou, se você preferir, para o leste. Muitas vezes você usa para representar um vetor os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Isso é importante não esquecer. Tá, ok? Você pode dar ao mesmo tempo direção e sentido quando você usa os pontos cardeais. Por exemplo, alguém chega para você numa prova e fala bem assim, ó, um veículo desloca-se na direção, desloca-se para o leste. Aí tu já sabe que o vetor que representa o deslocamento dele vai ser desenhado horizontal para a direita. Tá, ok? O avião voa no sentido norte. Tu já sabe que vai ter que desenhar a flecha que representa o movimento dele apontando para onde? Para cima. Para o norte, vertical apontando para onde? Para cima. Então a gente tem que lembrar. Aí você pensa, pessoal, e se eu disser que ele vai para o Nordeste? Aí, como é que seria uma movimentação indo para o Nordeste? Seria férias, seria uma férias, seria um movimento de férias, feito todo mundo feliz, alegre, satisfeito. Mas vetorialmente, como é que você desenharia a seta? Olha, diagonal apontando para cima e para a direita, olha só. Tá, ok? Aqui eu tenho um vetor apontando para o leste, aqui apontando para o norte, aqui apontando para onde? Nordeste. Tem que lembrar isso daí. Tá, ok? Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar que pode aparecer lá da prova. Eu espero que se aparecer vocês não errem. Tá, beleza? Outra coisa que é importante para vocês é lembrar que cada representação dessa de seta, que é usada, nesse caso, para representar grandezas que possuem módulo de direção e sentido, grandezas vetoriais, elas também devem ser atribuídas a elas nome característico. Tá, ok? Aí você pensa, como assim? Cada vetor desse tem que ter um nome. Essa é a ideia. E o que você usa para dar nome aos vetores? Letras. Todo mundo sabe. Por exemplo, eu posso dizer que essa minha seta corresponde a um vetor, que eu posso dar para ele o nome A. Aí. Mas acontece que se eu colocar apenas o A, indicando que é o nome dessa seta vetorial, eu não vou ter nada de muita representação não, bicho. Aí você pergunta, por que, professor? Olha, porque o A, quem lembra da língua portuguesa sabe que é apenas uma vogal. Para a gente, para a física, não é nada, é só uma vogal que tu usou lá para representar alguma coisa. Se eu quiser que esse A represente um vetor, se eu quiser dizer que esse A é o nome associado a essa flecha vetorial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que representar, dizer que esse A indica o vetor. E para dizer que esse A indica o vetor, o que eu faço? Coloco uma setinha vetorial em cima do A. Essa setinha vetorial é só para indicar que esse A representa um vetor. O A sozinho é uma vogal, mas se eu pego o A e coloco uma seta em cima, o que eu tenho? Um vetor A. A mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser dar nome a essa seta vertical, eu posso colocar qualquer letra, posso ou não posso? Posso colocar, nesse caso, um V. Aí, ó. Aí você, professor, e esse V, o que é? É um vetor. Mas qual é o nome dele? V. Pode ser velocidade? Pode ou não pode? Ou então pode ser V qualquer, V de Viviane, V de Vitória, V de Vinícius e assim por diante. Não é verdade? Mas se eu quiser que ele represente um vetor, o que eu tenho que fazer? Colocar uma setinha nele, não é isso? E ao colocar a setinha, o que você vai ter? Uma representação de um vetor. Como é que eu leio o nome desse vetor? Vetor V. Só isso. Aí você fica pensando, pô, professor, mas é só colocar a setinha em cima? É. Aqui, ó, aqui pode ser um vetor C, pode ou não pode? E uma coisa importante é que essa setinha é como se fosse um acento, como se fosse um, sei lá, um circunflexo, como se fosse um acento tilde, tá ok? Você coloca, vou colocar entre aspas, um acento vetorial na letra que você quer que represente um vetor. Só isso. Professor, mas aí, quando calcular o módulo, tira seta? É verdade. Quando você quiser, por exemplo, representar apenas o módulo do vetor, você tira a seta e diz que o módulo do vetor, que nesse caso pode ser A, é igual a 10, é igual a 20, é igual a 30. Tá ok? Para representar o módulo, você não precisa colocar a setinha, não precisa. Mas algumas vezes ele deixa, não vai ter diferença nenhuma para gente. Se eu colocar a setinha, se eu tirar a setinha, sabendo que é o vetor, se eu colocar a setinha para dizer ainda mais que é o vetor, para a gente vai fazer diferença alguma. Ouviram o que eu falei? Todo mundo ouviu? É alguma coisa muito difícil de fazer isso? Não. Essa é uma coisa que você vai ter que observar e, pelo amor de Deus, não esqueci. Um exemplo para vocês de grandezas vetoriais. Velocidade é um vetor, não é um vetor? Velocidade tem direção? Velocidade tem sentido? Tem, né? Eu posso jogar o objeto para cima, posso ou não posso? Diga para mim, qual a direção do vetor velocidade? Pode falar. Norte. Fala, norte. Por que norte? Porque é vertical apontando para onde?
para cima. Pô, acabou. Beleza? Aí você fica pensando, pô, mas só isso? Só moleza assim. Tudo bem? O deslocamento é um vetor, não é um vetor, deslocamento. A aceleração é vetor? É. Por que a aceleração é vetor? Porque está associada à velocidade. E outro, força é vetor? É. Correto? E assim por diante. Agora, tem grandezas que não são vetores. Por exemplo, massa. Massa é um vetor? Não, massa é uma grandeza escalar. Por que massa não é vetor? Porque massa não tem direção nem sentido. Pois o cara fala bem assim, eu engordei apenas na direção norte. Eu engordei apenas na direção leste. É isso? Você diz assim ou não? Não, pô. Minha massa aumentou 3 quilos para o oeste. Você fala isso? Não, ninguém fala isso. Você fala que engordou, não fala. Ai, mas eu estou tão gorda. Já a mulher está magra e se acha gorda. Mas isso aí é normal. Outra observação, tempo é vetor ou escalar? Tempo é vetor ou escalar? Tempo, tem direção? Tempo, tem sentido? Eu posso dizer que são 2 horas apontando para o leste? Eu posso dizer que são 4 horas apontando para o norte? Não. Aí uma coisa importante é o seguinte, tem algumas situações, não sei se você já viu em filme, que eles, por exemplo, viajando de avião, né, pilotando caça, às vezes o cara dá a posição de um objeto em função dos ponteiros do relógio, não sei se você já ouviu falar sobre isso, tá ok? O cara, olha, tem uma 9 horas, tem uma 2 horas, então o que eles fazem? Eles associam a circunferência, correto, ao redor dele, com a circunferência do relógio, então ele já sabe basicamente, por exemplo, meio-dia, na frente, 6 horas, está onde? Atrás, tá certo? São, sei lá, 3 horas no relógio apontando para o cara tem que olhar para onde? Para a direita e assim por diante, entendeu? Então seria basicamente assim. Então, algumas vezes vocês poderão ver eventualmente em filmes essa condição de você associar a posição do objeto a um horário específico. Não está dizendo, nesse caso, quero que vocês observem, que não está sendo representado aí uma situação de que o tempo é um vetor. Não, ele só está associando a posição do objeto à circunferência dada pelas horas do relógio. É isso que você vai ter que lembrar. Tudo bem? E isso acontece, isso vocês vão ter que saber que acontece. Outra observação para vocês, depois que falamos de tudo isso, são as operações vetoriais. Eu já falei sobre isso quando falei lá na parte referente à força elétrica e campo elétrico. Não sei se vocês lembram. Operações vetoriais são as contas que você pode fazer com vetores. O que você pode fazer com vetor? Fala aí. Somar. Pode ou não pode? Posso somar 2 vetores? Pode. Posso subtrair? Posso ou não posso? Posso. Tá ok? Eu posso pegar 2 vetores, somar ou subtrair aplicando lei dos cossenos. Posso somar ou subtrair aplicando o teorema de Pitágoras. Você lembra de tudo isso ou não? Consegue lembrar? Então diga para o tio. Você pega a primeira situação aqui, tá ok? 2 vetores que estão apontando no mesmo sentido. Está aqui, ó, um vetor A, cujo módulo é igual a, nesse caso, 5 metros, bora colocar assim, e um vetor B, que nesse caso tem um módulo equivalente a 3 metros. Tudo bem? Os dois estão no mesmo sentido, não estão? Então, entre eles, eu posso fazer uma soma ou uma subtração? Vocês somam ou subtraem? Pode falar, por que soma? Porque estão no mesmo sentido? Isso. Agora, uma observação para todos vocês é que eu já vim falando antes. Toda vez que você faz uma operação vetorial, você sempre está fazendo uma soma, uma subtração com 2 ou mais vetores, não é isso? Correto? Nós já fizemos, por exemplo, cálculo de força elétrica com 3 vetores, 3 forças atuando em uma carga, lembra? Beleza. Ali você teve que calcular para os 3 vetores um vetor resultante, que nesse caso era o resultado da soma dos 3 vetores que você tinha, tudo bem? Uma coisa importante que naquela época não foi dito é que toda vez que você faz uma operação vetorial, você obtém um novo vetor. Lembra do vetor resultante? Tem 2 forças. Você calcula a força resultante, você calcula um novo vetor, uma nova força. Correto isso? Sempre que você calcular o vetor resultante, sempre que você fizer uma operação vetorial, é importante lembrar que sempre, fazendo essa operação vetorial, você vai encontrar aquele famoso vetor resultante. No caso aqui, né, como é uma representação mais específica, mais geral, vamos usar para representar o vetor resultante a letra R. Tudo bem? O que seria o vetor resultante? Ora, seria nada mais nada menos que o vetor que é resultado da soma, da subtração de outros 2 vetores, de outros 3 vetores, de outros 4. Quantos vetores você quiser, você pode somar e acabou. Subtrair e acabou. Beleza? Nesse caso aqui, ó, os dois estão no mesmo sentido, não estão? Se estão no mesmo sentido, com eles vou fazer uma soma, certo? E nessa soma eu vou obter um vetor resultante, que é a soma de A com B. É isso que eu quero que vocês não esqueçam.
Nessa condição, se os dois estão no mesmo sentido, o vetor resultante, que é a soma de A com B, vai ser calculado simplesmente somando A e B. Vai lá, 5 mais 3, vai na calculadora, vai dar quanto? 8 metros. Ou seja, você obteve um novo vetor, não obteve um novo vetor? Agora uma coisa importante para todos vocês. Esse vetor resultante tem que ser desenhado. E para desenhar, você observa que como é uma soma, você vai ter, para esse resultante, a mesma direção e sentido dos outros dois vetores que você tem. Os vetores que você tem são horizontais apontando para onde? Para a direita, correto isso? Então, o seu vetor resultante vai ser horizontal apontando para a direita. Agora, um detalhe. O valor, o tamanho que você vai representar através da seta do vetor resultante corresponde a um tamanho de vetor que equivale à soma dos dois vetores A e B. Ou seja, tu tem os dois vetores com tamanhos diferentes, não tem? Quando você encontra o vetor resultante, você tem um tamanho de vetor que equivale à soma dos dois. É como se você tivesse o vetor que teria o tamanho de um vetor que seria representado por um vetor colocado atrás do outro, por exemplo. Tu tem dois vetores paralelos. É como se tu colocasse um atrás do outro, um consecutivo, um seguido do outro. O vetor resultante vai ter sempre o tamanho da soma dos dois. E é importante colocar de forma correta esse vetor resultante. Quando você for resolver as questões de vestibulares, cada um de vocês tem que colocar na cabeça que o desenho do vetor resultante ajuda você a resolver uma questão de modo mais rápido. Às vezes você, apenas desenhando, você descobre qual a direção, o sentido, qual é o melhor vetor que representa aquela grandeza que você quer. Agora, claro, eu estou falando de dois vetores que estão no mesmo sentido. Professores poderiam estar em sentidos opostos? Poderiam, correto? Agora eu peço uma ajuda. Dá para escrever até onde? Dá uma olhada aí. Aqui, até onde? Mais ou menos aqui? Não? Só até aqui mesmo? Só mais um pouquinho? É mesmo? Vou ter que afastar para cá então? Posso dar uma pausa aí para mim, filho? Foi? Então vamos lá. Nessa parte das operações vetoriais, a primeira coisa que você tem que lembrar é a questão da soma. Soma é moleza, só você pegar os vetores no mesmo sentido, somar, acabou e resolveu a parada. Agora, você também pode pegar, como já foi dito para vocês, dois vetores que aparecem em sentidos opostos. Por exemplo, eu tenho aqui um vetor A, esse vetor A mede 5 metros, e pego o vetor B em sentido oposto a ele. Vou colocar aqui, ó, esse vetor B, ele tem um módulo equivalente a 3 metros. Vamos supor isso daqui, tá beleza? Bom, são dois vetores opostos, são ou não são? Se são opostos entre eles, o que eu posso fazer? Uma soma ou uma subtração? Subtração. E nesse caso da subtração, eu vou obter um vetor resultante, que seria a subtração do maior pelo menor. No caso de dois vetores opostos, da subtração sempre você indica o maior menos o menor, correto? Aí você pensa, pessoal, eu vou obter um vetor resultante também? Vai. E como é subtração, é só pegar, os dois são opostos, 5 menos 3. Aí você pensa, pô, mas é só dar 2? Dá 2, acabou aí. Agora minha pergunta, você encontrou o vetor resultante, o módulo dele. Aí diga para o tio, qual é a direção e sentido do vetor resultante? Pode falar. Não são dois opostos? São ou não são? Então o vetor resultante sempre vai ser, nesse caso, comandado pelo maior. Ou seja, o vetor resultante vai ter a direção e sentido do maior, certo? O maior é horizontal e aponta para onde? Para a direita. Então o nosso vetor resultante vai ter o tamanho da diferença dos dois. Horizontal apontando para onde? Para a direita. Ele vale quanto? 2 metros. Aí você pensa, pô, mas isso é fácil, pô. Fácil? Isso é ridículo, brother. É uma das coisas mais simples que você vai ter na vida. Somar, subtrair vetores é moleza, tá ok? Mesmo sentido, soma, só um detalhe para vocês, né? Se estão no mesmo sentido, você lembra, os dois vetores são chamados de vetores paralelos e o ângulo entre eles é igual a quanto? 0 grau. Lembra disso ou não? Se os dois vetores, nesse caso, são opostos, você diz que eles são antiparalelos. Já viram falar sobre isso ou não? E nesse caso, qual é o ângulo formado entre eles? 180 graus. Lembra disso? Agora, uma das observações mais importantes para vocês qual é? Ora, quando você tem vetores que são perpendiculares. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar e nunca mais esquecer, tá ok? Sempre que você falar na soma e na subtração, você tem a forma bem simples de somar e subtrair os vetores quando eles estão no mesmo sentido ou sentidos opostos. Só que aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? Você também pode trabalhar com vetores perpendiculares. Pode ou não pode?
O que são vetores perpendiculares? Vetores cujo ângulo entre eles é igual a quanto? 90 graus. E é um detalhe que você vai precisar lembrar. Quando trabalhar com vetores perpendiculares, você pode somar ou subtrair os vetores também. Isso é importante não esquecer. Acontece que quando você soma e subtrai vetores perpendiculares, você vai ter que usar outras regras matemáticas para calcular o resultante. No caso dos vetores perpendiculares, o que você vai precisar lembrar? Você pode somar ou subtrair, correto? Então, bora começar com a soma, beleza? Imagina que você tem dois vetores perpendiculares, cuja soma fornece um vetor resultante. Ou seja, eu vou pegar um vetor resultante que equivale à soma de dois vetores A e B, sendo que os dois são perpendiculares, correto? Para isso, faz assim, ó, pega um vetor A vertical, bora pegar esse vetor com um comprimento equivalente a 4 metros, e um vetor B na horizontal, beleza? Mais ou menos assim. Bora ver se está torto esse negócio aqui. Está torto? Acho que não, né? Aqui, ó. Aqui você vai ter um vetor B na horizontal, e esse meu vetor B, ele tem um comprimento, tem um módulo 3 metros. Os dois, uma coisa importante para vocês, ó, tem a mesma origem, correto? Consegue ver que os dois têm a mesma origem? Consegue, né? E o vetor A apontando para o norte, o vetor B apontando para o leste, sendo um perpendicular ao outro. Primeira observação que você vai ter que ter é: você quer calcular o vetor resultante, certo? Que é a soma de A com B. Só que uma coisa interessante é o que já foi feito antes com vocês, tá? Além de saber calcular o vetor, você tem que desenhar o vetor resultante, tá ok? Quando você fala em desenhar o vetor resultante, o que eu quero que você não esqueça? Primeiro, que é uma soma. Segundo, que os dois têm a mesma origem. Quando eles têm a mesma origem, você quiser determinar a soma de dois vetores, para desenhar o vetor resultante, você usa aquela famosa regra do paralelograma. Não sei se vocês lembram. Ou seja, você traça retas paralelas a cada um dos vetores que você tem. Regra do paralelograma: você traça uma reta paralela a B, saindo de A, e você traça uma reta paralela a A, saindo de quem? De B. O que você vai ter que lembrar? Que a interseção dessas duas retas paralelas vai indicar para vocês o ponto exato e extremo do nosso vetor resultante. A regra do paralelograma garante que o vetor resultante é um vetor que sai da origem dos vetores e vai até o ponto de interseção entre as retas paralelas. Agora, um detalhe que vocês vão precisar lembrar: o paralelograma você usa sempre que você estiver fazendo soma vetorial e os vetores têm a mesma origem. Não esquece, soma vetorial com os vetores tendo a mesma origem. Sempre que aparecer dessa forma, desenha a reta para retas paralelas a cada um dos vetores e a interseção dá a extremidade do vetor resultante. Correto? Aí você fica pensando: professor, e se não tivesse a mesma origem? Aí vamos para cá, tá ok? Imagina que os dois vetores não têm a mesma origem. Você continua com o vetor A apontando para cima. Agora coloca aqui nosso vetor A medindo 4 metros. Só que eu vou fazer isso daqui, ó. Vou colocar o B aqui em cima. Tá ok? Desenho o vetor B aqui em cima. Esses dois vetores, A e B, pela figura, tem a mesma origem? Não. Observa que a extremidade do A corresponde à origem de quem? Do B. Mas os dois formam entre si um ângulo de quanto? 90 graus. A pergunta que eu faço é: aqui eu ainda estarei fazendo uma soma dos dois vetores, correto? Só que é uma soma de dois vetores que não tem a mesma origem. E a pergunta que eu faço é: para essa situação não tem a mesma origem, mas estou somando, como é que eu faço para desenhar o vetor resultante? Aí tem outra regra, que é o que a gente chama de regra do polígono. Aí você pensa: pô, que diabo é isso? Ora, simples. É só você desenhar um vetor fechando a figura geométrica. Olha para a figura. Um lado horizontal, outro lado vertical. Se eu desenhar um vetor fechando a figura, não vai fechar o triângulo retângulo? Aí você pensa: pô, mas é só isso? Só. Você pega um vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Aí, ó, só isso. Você desenha o vetor resultante que vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Agora, posso perguntar? Sim ou não? Como é que eu calcularia o vetor resultante? Já foi dito para vocês isso. Como é que eu faria para calcular o vetor resultante? Primeiro, eles não formam entre si 90 graus. Quando você desenha o resultante, você consegue perceber que o resultante na figura acaba fechando o triângulo retângulo. E se ele fecha o triângulo retângulo, você consegue ver que na figura ele é a hipotenusa do triângulo retângulo? Sim ou não? Consegue ver isso ou não consegue? E se ele é hipotenusa, como é que você faria para calcular o vetor resultante? Teorema de Pitágoras.
Aí você fala, pô, professor, mas de novo? De novo, pô. Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Aí diga lá, para dois vetores A e B, um medindo 4, outro medindo 3. Fala contigo aí. Qual é o vetor resultante? Fala, qual é o vetor resultante? 5. Sabe que é 5, sabe? Então, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25. Ao quadrado 25? 5. Pronto. Então, para os dois casos, quanto vale o vetor resultante? 5 metros. Tudo bem? Tudo bem? Agora, olha esse exemplo aqui, ó. Presta atenção. Para de copiar, presta atenção agora. Eu vou pegar essa representação de vetores. Eu tenho para cá um vetor A. Aí eu tenho para cá um vetor B. Presta atenção. Para cá eu vou ter um vetor C. Tá certo isso? São 3 vetores. Eu vou colocar o outro para cá para ficar mais legal aí. Um bem para cá assim. Vem aqui um vetor D. Tá beleza? Bom, isso aqui pode aparecer para vocês numa prova. Para fazer o cálculo é um pouco complicado. Você tem que colocar os 4 vetores com a mesma origem. Depois eu faço para vocês no exercício, tá beleza? Mas o que eu quero é esse daqui, ó. Que vocês possam olhar para a figura e desenhar o vetor resultante. Tá aí. A pergunta que eu faço é, para 4 vetores colocados dessa forma, como é que eu faria para desenhar o vetor resultante? Você lembra como é que faz? Qual a representação para o vetor resultante? Dados 4 vetores, quantas alternativas representam o vetor resultante para a soma vetorial dos 4? O que eu quero é encontrar um vetor resultante, só o desenho, tá ok? Que seja a soma do A com o B, com o C e com o D. Tá aí, só vocês. Bom, primeiro, já? Os vetores têm a mesma origem? Responda contigo, tem a mesma origem? Não, você consegue ver que um é sequência do outro? Consegue ver que a extremidade de um é a origem do outro? Sim ou não? Então, quando aparecer isso para vocês, o que você faz? Regra do polígono. Está lá o polígono. O que eu falei para vocês? Quando não tem a mesma origem, quando a origem de um é a extremidade do outro, o que eu faço para desenhar o vetor soma? Eu pego o vetor que vai de onde para onde? Da origem do primeiro até a extremidade do último. Fala, origem do primeiro até a extremidade do último. Então traça uma reta aí, bicho. Traçou a reta? A reta que vai da origem de A até a extremidade de B. Aí você fica pensando, pô, mas só isso? É só para desenhar. Agora, quando for fazer o cálculo, aí o negócio vai ficar bom. Mas não se preocupe não, a gente vai aprender a fazer tudo isso. Tá ok? O cálculo aí já vai precisar saber, por exemplo aqui, ó, tem um vetor horizontal e vertical. Beleza, normal. Ok? Mas o A está inclinado e o B está inclinado. Então, para somar e calcular o valor numérico, deveria também, além do valor de cada um deles, saber o ângulo de inclinação. Tá ok? Mas não se preocupe não que a gente vai aprender a fazer tudo isso. Beleza? Até aí tudo bem? Tranquilo? Se os dois vetores tiverem, nesse caso, a mesma origem, para desenhar um resultante, traça as retas paralelas. Se não tiver a mesma origem, você pega, fecha o polígono, correto? Pega um vetor que sai da origem do primeiro para a extremidade do último. E como eles são perpendiculares, aplica esse teorema de Pitágoras. Tudo bem? Agora uma coisa importante, que eu peguei esse exemplo para fechar a questão do polígono, correto? Aqui não são perpendiculares não. É um exemplo para que vocês observem como é que faz o desenho quando não tem a mesma origem. Beleza? Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? Eu ainda estou trabalhando com vetores perpendiculares, correto? E para vetores perpendiculares, por incrível que pareça, você também pode fazer uma subtração, correto? Agora, eu preciso que vocês parem de copiar, presta atenção. Tá? Parou de copiar? Prestou atenção? Então, olha para cá. Você pega os mesmos vetores. Vamos lá aqui, ó. Pega o vetor A, vertical. Aí diga lá, quanto mede o A? 4 metros. Aí você pega o vetor B, horizontal. E esse vetor B horizontal tem a mesma origem de A, correto? Bora colocar assim. Olha para a direita e mede 3 metros. Uma observação para todos é que quando você faz a subtração, tem que indicar a subtração. Ou seja, você pode fazer um vetor subtração resultante, né? Que seria o resultado da subtração A menos B. Ou você pode também pegar um vetor resultante da subtração entre eles, que seria B menos A. Eu posso pegar a mesma representação de vetores A e B, como eu tenho, o vetor A vertical, o vetor B na horizontal, e nesse caso, calcular o vetor resultante
observando duas formas de subtração, correto? Essa é a ideia, tudo bem? Você vê duas formas, seriam duas ordens diferentes para a subtração. A primeira fazendo A menos B, a segunda fazendo B menos A, beleza? O cálculo não muda, essa é a primeira observação que você vai ter que lembrar. Os vetores são perpendiculares, são. Então não tem jeito, somar, subtrair vetores perpendiculares, você sempre calcula o resultante usando Pitágoras. Não esquece isso. Tanto faz na soma ou na subtração, para calcular o resultante tem que usar Pitágoras, ouviram? Agora, o que muda? O desenho. O desenho do vetor resultante é que vai mudar. O valor pode ser o mesmo, o desenho é que muda. No caso aqui, ó, primeira observação, os dois têm a mesma origem, tem ou não tem? E aí eu pergunto a vocês, se os dois têm a mesma origem, como é que eu faria para desenhar o vetor resultante, que é a subtração de A com B, A menos B? Aí simples. Tem a mesma origem? Tem, não tem? Bem fácil. Você pega um vetor que sai da extremidade do negativo e vai até a extremidade do positivo. Nesse caso, quem é o negativo? Não é o B? Quem é o positivo? Não é o A? Então, nesse caso, você está pegando o vetor e desenhando esse vetor da extremidade do negativo para a extremidade do positivo. Beleza? Resultado. Como é que ficaria meu vetor resultante? Ora, você teria um vetor que sairia, nesse caso, da extremidade de B até a extremidade de A. Está aí, ó. Agora compara essa direção com a soma. Comparou? Ou não comparou? Viu que a forma como você processa o desenho é diferente dos dois? Observaram ou não observaram? Agora uma coisa importante. Fechou o triângulo retângulo, não fechou? Não continua sendo a hipotenusa do triângulo? Então continua sendo calculado através do teorema de Pitágoras. E aqui? Segundo exemplo, como é que seria? Aí você fala, é a mesma coisa, professor? Nesse caso, não é B menos A? Agora, quem é o negativo? B ou A? A. Então, como é que eu faria para desenhar o vetor resultante? Você pegaria um vetor que sairia do negativo para o positivo. Tudo bem? Seria um vetor que sairia do A, negativo, para o B, que é positivo. Então, nessa situação, sairia de A para B. Aí, ó. Daqui para cá. Beleza? Bom, posso fazer uma pergunta a vocês. Posso ou não posso? Compara o vetor resultante na primeira subtração com o vetor resultante na segunda subtração. Dá para ver qual a diferença entre eles? Qual a diferença entre eles? Rápido. Pode falar direito, não. Fala. Fala o sentido, professor. A direção não é a mesma? É ou não é? A direção é diagonal, não é diagonal? É ou não é? Agora o sentido. Para lá é o quê? Noroeste. E para baixo é o quê? Sudeste. Lembra disso ou não? Aí está a questão, se você comparar os dois são opostos, solução. E aí uma observação para todos. Quando você tem dois vetores opostos, sempre um é positivo e outro é negativo. Então, se você comparar os dois, matematicamente, numericamente falando, em módulo, os dois são iguais. Solução. Beleza. Quanto a esse vetor resultante? 5. Qual é esse outro vetor resultante? 5 também. Beleza? Formou a ideia na cabeça de vocês? Só que quando você vai comparar vetorialmente os dois, um é oposto ao outro. E se um é oposto ao outro, o que você pode dizer? Por exemplo, que o vetor R1 é o negativo de quem? Do R2. Ou você pode dizer que o vetor R2 é o vetor R1, negativo ou positivo? Negativo. Aí você pensa, pô, mas eu vou ter que fazer isso também, professor? Vai, cara. Você está comparando dois vetores. E quando você compara dois vetores, você tem que saber o que eles têm para comparar. Correto? O valor é o mesmo. A direção é a mesma. Então o que dá para falar dos dois? Algo referente ao sentido. Um é oposto ao outro, não é oposto ao outro. Então, se um for positivo, automaticamente o outro vai ser negativo. Se eu considerar que o A é positivo, se eu considerar nesse caso, aqui ó, que o R2 é positivo, o R1 vai ser oposto a ele, vai ser negativo do R2. Se eu considerar que o R1 é positivo, o R2 vai ser negativo do R1, e assim por diante. Correto? Não esquece, dois vetores opostos, sempre um é positivo, enquanto o outro é negativo. Por exemplo, aqui, ó. Cadê a subtração de vetores? Vem aqui, ó. Não são dois vetores opostos? Bom, se são dois vetores opostos, não sei se vocês lembram, mas essa subtração, ela nada mais é que uma soma de um valor positivo com um valor que é negativo. Correto? Consegue enxergar isso ou não consegue? Ah lá. É isso que eu quero que vocês visualizem. Quando você compara A com B, o que você está fazendo? Fala aí. Considerando o A positivo e o B negativo, porque os dois estão em sentidos opostos. É essa a ideia que tem que passar para você daqui.
Quando você fala de vetores, você não está pegando coisas complicadas para fazer. Você está pegando coisas relativamente fáceis para se resolver. O problema tem uma parte que é chata, que é o desenho. Se for só calcular, Pitágoras acabou, somar acabou, subtrair acabou, beleza, tudo fácil, não é fácil? Mas a questão é no desenho. Por exemplo, você pode pegar numa prova de Enem uma representação de vetores, você tem que dar aquela representação e descobrir a direção e sentido do vetor resultante. Aí você vai ter que pensar nessas formas, correto? Tem a questão do polígono, que é para vários vetores, tem a questão do paralelograma, quando você tem apenas 2 vetores. Uma coisa importante que é a regra do paralelograma, ela só vale para 2 vetores. O polígono você fecha para quantos vetores você quiser. Tá ok? E isso é importante e eu espero que vocês não esqueçam. Perguntas sobre isso? Dúvidas? Dívidas? Questionamentos? Dá uma pausinha também, por favor. Tudo bem até aí? Beleza.